O Arte e Letra de hoje recebe o compositor, instrumentista e professor Ivan Vilela. Daqui a pouquinho, não saia daí. E o Arte e Letra está de volta com o Ivan Vilela. Que prazer te receber aqui, Ivan. Prazer é todo meu. Uma satisfação muito grande, ainda mais esse instrumento maravilhoso, né? A nossa viola, a viola caipira. Fala uma coisa, Ivan, quem que te apresentou? Como é que você descobriu a viola, né, na sua vida? Por que você escolheu esse instrumento? Quando é que você passou a se dedicar exclusivamente a ela? Conta um pouquinho da sua trajetória. Olha, a viola eu conheço desde criança, que eu cresci no sul de Minas, numa cidade pequena na época, Itajubá. E eu era vizinho de um palhaço de Folia de Reis. Que legal. Então já tive contato desde cedo. Quando eu tinha 20 anos, eu ganhei uma viola. Comecei a tocar, toquei um tempo e parei, me dediquei mais ao violão. Agora, quando eu estava fazendo faculdade de composição lá na Unicamp, uma professora de canto lá, a Nisa Tanque. Nisa, querida Nisa de Caçatã. A Nisa falou, escuta, eu sempre vejo que você está pesquisando aí. Eu tenho um libreto que pode vir a ser uma ópera caipira, se você quiser compor. Aí, quando eu vi, era um libreto imenso, eu fiquei meio assustado. Falei, Anísia, eu vou pensar. E aí, depois de um tempo, eu assumi, né, comecei a compor. E para compor para viola, eu precisava conhecer mais o instrumento, até para escrever para ela tudo. Então, foi uma época, isso, em 1992. Você é músico, pesquisador, né, também professor. E lecionar foi uma maneira de você unir essa questão do artista e do cantor, né, com esses dois polos, né, o mestre, o estudioso, o intérprete. Porque na medida que você começa a pesquisar e a descobrir novas linhas de conhecimento, é muito legal se você ter a oportunidade de estar passando isso, né? E aula é uma coisa que eu dou desde de adolescente, né, quando eu já tocava violão. Os amigos, me ensina aqui, dá umas aulas. Então, inicialmente, informalmente, né? Quer dizer, além de você estar aprendendo, você já ensinava. E tem uma coisa para mim que é apaixonante, eu acho que para você também, que é professor, é esse brilho nos olhos dos alunos, né? Isso é maravilhoso, né? Quando a gente sente que aquele conhecimento está sendo passado para o outro, né? E está germinando ali. Que legal. Né? Ivan, agora uma coisa bem interessante, você começa, professor, você dá aula na USP, o que é uma coisa interessante, né? Tem uma cadeira, né, de viola caipira. Me conta um pouco essa história, porque você dava aula inicialmente da USP de Ribeirão Preto e trouxe para a USP de São Paulo. Como é que se deu essa questão? O que está acontecendo aí de introduzir a viola caipira na cadeira, né? No universo chamado universo da música erudita, né? É uma conquista, né? Então, essa história da viola surgiu, na realidade, em Portugal. Eu estava lá participando de um congresso na Universidade de Lisboa, um congresso interessantíssimo, chamava Sonoridades Luso-Afro-Brasileiras. E tinham alguns professores da USP, de São Paulo e Ribeirão, o pessoal que trabalha mais com musicologia histórica. E eles já estavam encontrando, segundo eles, incidências de que a viola foi largamente utilizada no barroco brasileiro, né? Na função do contínuo ali, quando não tinha o cravo. O que a tiorba fazia na Europa, a viola fazia aqui. Quer dizer, né? era o que fazia a harmona, né? Isso, a harmona, pop, isso, né? Exatamente. Fazer a harmonia da base, né? E aí eu apresentei um trabalho lá e no final, o coordenador do evento, que já me conhecia, já tinha ido outras vezes a Portugal, ele falou, olha, você já traz a viola que você vai fazer uma apresentação para o encerramento. Eu toquei e o pessoal ficou muito bem impressionado. E a partir daí foi engraçado que chegaram no hotel, né? Eu estava saindo para jantar, eles me rodearam e falaram, você não quer dar aula na USP? Eu achei aquilo engraçadíssimo. Eu falei, olha, eu achei tão engraçado que falei, se vocês abrirem uma cadeira de viola, eu presto o concurso. Né? E em menos de um mês eles tinham conseguido abrir. E foi interessante que no Conselho Universitário foi aprovado por unanimidade. Né? E acho que em termos de universidade é a primeira, né? Que tem uma cadeira de viola caipira, né? É interessante porque aonde a viola vai, ela está carregando essa cultura popular que a cerca junto. Né? Então é essa cultura popular entrando pela porta da frente na academia. E a viola, Ivan, ele é um instrumento, a viola é um instrumento tipicamente brasileiro ou não? Ele é uma adaptação de um instrumento português? Na realidade é uma
É um instrumento de origem portuguesa, muito antigo, né? Para a gente ter uma ideia, o violão, que é o primo mais novo, tem aproximadamente 250 anos. A idade da viola varia nessa configuração, varia entre 700 e 800 anos. Nossa, então vem lá da Idade Média. Da Idade Média, início é da um instrumento Renascença. muito antigo, foi o instrumento máximo da expressão ibérica na Renascença, era a vihuela espanhola, a viola de mão portuguesa, né? E esse instrumento veio para o Brasil e Anchieta já utiliza, os jesuítas utilizam no início do processo de catequese, né? Então foi um instrumento que aos poucos foi ganhando características muito brasileiras, a ponto de ser chamado de viola brasileira, né? Legal. Ivan, queria que você tocasse uma música pra gente, enfim, para ilustrar tudo isso que nós estamos conversando, que vai ser No Balanço do Jacá, que é uma composição sua, né? Da ópera caipira. Né? Legal. Então vamos lá. Muito legal, parabéns. Essa música é um marco na sua carreira, né? Essa ópera, né, Ivan? Como criação, enfim, como direcionamento, como técnica, enfim, isso é um marco na sua carreira, né? Foi. Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu tinha mais um trabalho de composição, mas era mais diluído, né? Em canções, em alguns temas instrumentais, mesma coisa para o trem de corda, né? Além de compositor, você também é arranjador. Isso. Eu sei que você faz um trabalho muito legal, por exemplo, recriando, né, no caso um clássico, né, como a valsinha de Chico Buarque, né, Vinícius de Moraes. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho de arranjo. Na realidade, um primeiro passo meu de descoberta da viola foi compor, o que gerou o CD Paisagens, né? Que foi até um CD que, para mim, foi surpreendente, que depois de pronto ele foi indicado para o Prêmio Sharp na categoria de revelação instrumental. Puxa, parabéns. Saindo do âmbito regional, né, indo mais para um outro lado, né? E nesse processo de descoberta, compor foi um caminho muito interessante. E eu comecei depois a desenvolver arranjos para viola, com o intuito de estar descobrindo mais o instrumento. E quando eu me dei conta, eu já tinha um repertório formado, que pega desde modinhas, lundus, né, gravei Xisto Bahia, até Beatles, né? Que legal! Então foi Chico Buarque, né? Enfim, fiz um passeio aí por... Legal. Então eu queria que você, enfim, executasse, simplificasse para a gente a valsinha de Vinícius de Moraes e Chico Buarque.
Muito bom, excelente, Ivan. Bom, é o seguinte, o Ar de Letra vai para um rapidíssimo intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Ivan Vilela. O Ar de Letra está de volta com o compositor, instrumentista e professor Ivan Vilela. Ivan, só dando o gancho com o que a gente conversou no primeiro bloco, você foi convidado para lecionar na USP, primeiro de Ribeirão Preto. Como é que você veio parar em São Paulo? Então, na realidade, a impressão nossa toda em Ribeirão, né, cidade interior, tradição de cultura caipira, né, que fosse ter uma demanda bastante grande, ou melhor, uma procura bastante grande de viola, né, no curso, no bacharelado. E quase não tinha alunos, né? Oh, que interessante. Na realidade, esse campo já está muito transformado, né? Lá, essa coisa da monocultura, de certa forma, destruiu muito essa cultura popular. Através da influência da televisão, né? Também, né? E, curiosamente, eu fiz a curadoria 2 anos de um prêmio de música instrumental de viola de âmbito nacional. E nos 2 anos, aproximadamente 40% das inscrições nacionais eram da cidade de São Paulo. Que legal. Quer dizer que aqui, então, ainda tem uma preocupação em preservar, então, né? Interessantíssimo, né? Que agora São Paulo vai começar a exportar a tradição para o interior, né? Porque é muito forte em São Paulo esse movimento de valorização da cultura caipira. E dessa cultura genuinamente brasileira, né? Agora, além disso, você tem uma carreira internacional, né? Como é que você foi se apresentar em outros lugares? Como é que é falar sobre esse instrumento em outros países? Conta um pouquinho disso. Olha, surgiu inicialmente um convite do Canto Sospeso, que é um coro muito importante na Itália, um coro de Milão, de fazer uma turnê com eles pela Itália e Portugal. Eles haviam feito isso com a Miriam Makeba, com o Naná Vasconcelos e o Dino Salus, que é um bandoneonista argentino. E aí, a partir dessa ida, muitos caminhos foram abertos, né? Abri muitas portas. Depois estive tocando na Inglaterra também, a convite da Universidade de Cambridge. E sempre numa ida dessa, a gente tenta amarrar outras. Aí eu consegui Carnegie House, a Middlesex University, que é uma outra universidade lá. E a partir daí as idas foram aumentando, né? Os convites. É muito interessante porque... Para eles, a viola é um instrumento, até em Portugal, que é um instrumento, de certa forma, é tratado com desprezo lá. Que seria assim, o lixo da cultura popular. Né? O pouco que restou. Agora que a gente tem vivido no mundo um movimento de valorização das culturas locais, eu creio até que, num efeito colateral dessa tentativa de globalização, né, de uniformização, e então é muito interessante, porque a viola está cercada de muitas histórias. Né? Pois é, tem os causos, né? Os causos, e é uma sonoridade muito inebriante, né? O pessoal ficava muito impressionado. Né? E quando eu dizia que era um instrumento de camponeses no Brasil, eles ficavam mais impressionados ainda. Né? Que legal. Bom, aproveitando também nesse nosso papo, você falou um pouquinho do primeiro CD, que foi o Paisagens, né? Que você lançou, mas agora você está lançando esse CD... Que com certeza está maravilhoso, que é o 10 Cordas, né? E aqui você traz diversas tendências musicais, né? Tanto nacionais como internacionais. Isso. Você fez uma adaptação de Eleanor Rigby, nossa, grande sucesso dos Beatles, que eu adoro, para viola. Como é que é esse processo? O que contém esse CD? Fala um pouquinho do repertório. Na realidade, esses são meus 2 CDs de viola, não são os meus 2 CDs, eu tenho 11 CDs, né? Esses são os 2 de viola solo, né? Ah, tá legal. E no caso, esse disco foi esse processo de descoberta do instrumento, fazendo arranjos para ele. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma técnica também que eu chamei de 10 cordas, que por sinal é o nome do disco, né? Eu mandei abrir um pouco os pares da viola para tocar separadamente. E só para contar para o nosso público, né, em casa dizer o seguinte, que a diferença entre a viola e o violão é que a viola tem 10 cordas, mas são 5 cordas duplas, né, na verdade. É importante a gente contar para exemplificar, né? Legal. Então, eu queria que você exemplificasse, tocasse para a gente esse arranjo, que deve ter ficado maravilhoso. Eleanor Rigby, de John Lennon e Paul McCartney.
que show, ficou sensacional. Esse CD está distribuído pelo mundo, está além do Brasil? Está sendo distribuído para outros países? Não, internacionalmente ainda não, né? Eu fico imaginando o Paul McCartney quando ouvir seu arranjo, está lindo. Já foi mandado para ele. Ah, é? E ele teve algum contato? Foi mandado, tem coisa de 15 dias, né? A gente está... Que legal. Tomara que ele escute, né? Foi mandado para o produtor dele. Né? Ele vai se apaixonar. Porque assim, a gente que ouve sempre coisa dos Beatles, o pessoal está sempre tentando recriar. Eu nunca tinha ouvido um arranjo assim. Muito rico, muito lindo, né? Poxa, você mantém uma magia, né? A viola tem essa coisa, por causa desse bordão, desse pedal, né? Essa coisa meio oriental. Mas deve você colocar alguma coisa de meio barroco, meio baquiano. Peguei essa ideia, porque na realidade essas respostas que eles... É uma coisa assim, eu resolvi puxar um baquiano para poder desenvolver essa ideia. Excelente. É o jogo de acordes. Não, ó, parabéns, viu? Ivan, puxa vida, e além dos seus shows solos, né? Você também participou, né, como instrumentista em CDs de outros vários artistas, né? Como Ivan Lins, grandes nomes, né? Paulo Padilha, Sérgio Molina. Você também assina direções musicais, desenvolve trilhas para espetáculos teatrais. Conta um pouquinho desses seus outros trabalhos, né? Que a gente chama de trabalhos paralelos, além do seu como solista, né? Vira e mexe tem essa solicitação de estar gravando mesmo. Até gravei com o Renato Braz agora, né? Renato Braz. E, como eu te falei, agora vamos fazer uma apresentação com a Nausete, né? Fiquei muito honrado com o convite, até com ela e com o Dante, né? Irmão dela. Eu, durante 6, 7 anos, trabalhei com o Gramani no Ânima. Grande Gramani, né? Saudade dele. Saudoso Gramani. Que era um grupo que, na época, era um grupo que tocava música medieval. E eu morava com ele falou, Ivan, tem um grupo aí que a gente ensaia 2 vezes por ano, que mora cada um num canto do mundo, e queria que você viesse tocar música medieval com a gente, né? E eu falei, olha, eu não sei nada de música medieval. Ele falou, mas você sabe da cultura popular e seria interessante fazer essa fusão, né? Que legal. Até o primeiro disco do Ânima, que faz bastante essa fusão, né? Que aponta esse caminho de fusão entre música medieval e música folclórica brasileira, a gente ganhou o APCA, né? Que legal, parabéns. Ganhou o Prêmio Movimento de Música Popular Brasileira e a medalha Carlos Gomes. Ei, beleza, Ivan. Ivan, infelizmente a gente está chegando no finalzinho, a gente tem que fazer muitos programas com você, porque você seu trabalho, você é sensacional, sua viola, então, coisa incrível. Eu queria só que você desse uma dicasinha para quem quiser adquirir seus CDs, quem quiser ter contato com você na universidade, quem quiser seus shows, como é que as pessoas te encontram? Tem um site, enfim? Tem um site, www.ivanvilela.com.br. Legal, esse é o melhor caminho para... Esse é o melhor caminho. E também para aquisição dos discos, né, quem tiver interessado, pode entrar nesse site que tem lá todo o caminho, né? Legal, Ivan. Bom, o Arte e Letra de hoje vai ficando por aqui, mas para você que quer enviar suas dúvidas, críticas ou sugestões, você já sabe, o nosso e-mail é arteletra@usjt.br. Agora vocês vão ficando com mais um pouquinho desse trabalho maravilhoso de Ivan Vilela, que ele vai executar para a gente harmonial. Eu te agradeço mais uma vez e até os nossos próximos programas. Parabéns, viu?
Música